Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa Fernandes e eu vou estar compartilhando um pouquinho mais da minha experiência trabalhando como Program Manager nos últimos anos aqui no Vale do Silício, em São Francisco. Então, falando um pouco mais sobre a nossa agenda de hoje, eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre mim, minha experiência, também a definição de Program Management, o que essa pessoa faz, quais são as responsabilidades, também as diferenças entre outras funções, como Project Manager ou Product Management, e também as similaridades, porque a gente tem várias coisas em comum. E eu quero recomendar alguns recursos, alguns livros, algumas coisas que eu gosto, então a gente vai deixar os últimos minutinhos também para pergunta. Então pode ficar à vontade para fazer pergunta, à medida que eu vou falando no chat, que a gente vai lá no finalzinho. E eu queria compartilhar um pouquinho mais sobre mim. Uma vez eu participei de um workshop onde a pessoa, primeiramente, ela compartilhou mais como ela poderia ser útil e cada pessoa falou um pouco mais como seria útil, porque no fim a gente tem experiências diferentes, habilidades diferentes, então no fim todo mundo pode se ajudar. Então, assim, de repente, o que eu posso te ajudar? Eu comecei minha carreira como designer, migrei depois para Project Management, trabalhei muito tempo em agência de publicidade. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu mudei de carreira e mudei de área também. Então, eu fui para tecnologia e fui para Program Management e Product Management. Então, posso falar um pouco mais disso, transição de carreira. Eu estou quase uma década morando no Vale do Silício, vão fazer mais ou menos uns 8 anos que eu estou aqui. E hoje em dia eu sou Program Manager, eu trabalho no Twitter, na sede do Twitter aqui em São Francisco, e eu lidero um programa que chama Twitter Marketing Partners, que é basicamente um programa onde o Twitter veta algumas empresas de tecnologia que fazem uso das APIs que meu time produz, então é um grupo bem seleto, e a ideia é basicamente essas empresas fazerem uso dessas APIs que o Twitter fornece e tornar as funcionalidades do Twitter ainda mais poderosas, porque vai juntar com a expertise dessas outras empresas. E eu também sou apresentadora e produtora de um podcast que chama Latinx Empower, e o objetivo é conversar com pessoas latinas, saber das suas jornadas, das suas carreiras. Então, as pessoas compartilham muito sobre não só a parte profissional, mas também pessoal. O foco é tech. E eu também sou escritora num blog que chama PM101, onde eu escrevo sobre Program Management, Product Management, metodologias, frameworks, metodologia ágil, principalmente. E eu tenho uma certificação da PMP, Scrum Master e Product Owner. Eu estou sempre falando sobre isso, então se você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, que eu adoro falar sobre isso. E eu sou uma das coautoras de um livro que tá saindo agora no final do ano, que chama Gestão de Produtos por Mulheres, que é uma iniciativa do Mulheres de Produto. Então vai ser o primeiro livro de produto escrito por mulheres, então acho que vai ser bem legal. E falando primeiro, assim, das definições, é importante lembrar que as funções de Product Manager, Project Manager, Program Manager são funções bem diferentes, então essas pessoas têm habilidades, têm prioridades diferentes, então é importante não assumir que uma Program Manager vai também poder ser Product Manager, desenvolver essas duas funções, porque não, essas pessoas têm habilidades diferentes, então provavelmente se você for migrar de Product Management para Program Management, você vai ter que adquirir experiências novas, assim, habilidades diferentes. Então, eu queria primeiro falar um pouco mais das definições, assim, sobre Project Management. Eu gosto muito de uma definição onde se fala que os projetos são algo temporário, então, um projeto sempre tem um início, um meio e um fim. Então, tem recursos, tem um escopo muito definido. Então, o projeto é geralmente algo único. Então, se o projeto não for algo único, não for algo que tem um período para acabar, provavelmente ele não é um projeto, ele é uma operação, que é algo um pouco mais repetitivo, é algo que acontece sempre mais ou menos da mesma forma. Então, segundo o PMI, o projeto tem 5 fases, tem o início, tem planejamento, tem execução, monitoramento e controle, e tem o encerramento, que é onde ele termina.
Então, já no Scrum, apesar de ser totalmente diferente, é um pouco parecido, porque no Scrum você tem sprint, que dura até 4 semanas, e na sprint você tem sprint planning, tem daily Scrum, sprint review e sprint retrospective. Então, acho que a coisa para a gente manter em mente, em termos de diferenças com o Program Management, é que o projeto ele tem um fim. E falando um pouco mais sobre Product Management, então tem uma outra definição que eu gosto muito que fala que o produto, ele pode ser qualquer coisa que é oferecida no mercado para resolver um problema ou satisfazer uma necessidade. Então, um produto pode ser um software, pode ser um produto físico também. Então, o produto, na verdade, diferente do projeto, ele nunca pode ser considerado completo, nunca tem fim. Por quê? Porque seus usuários vão estar sempre evoluindo, então as necessidades dos usuários vão estar sempre mudando, e o produto tem que se adaptar a essas necessidades dos usuários, dos novos, dos usuários antigos, porque igual a gente muda, né? A gente muda os interesses, o foco, então o produto também vai evoluindo à medida que o usuário vai evoluindo. E falando agora de Program Management, a Program Manager, ela trata de negócios e operações. Então, os programas, eles estão sempre de natureza estratégica. Então, a Program Manager, ela vai liderar essas estratégias e os objetivos do programa. E muitas vezes o que a gente vai focar, na verdade, é avaliar o impacto nos negócios. Então, você está sempre focada no business, no impacto dos negócios. Então, é sempre algo um pouco mais de a longo prazo. E falando um pouco mais das responsabilidades e diferenças, as responsabilidades de uma Program Manager, geralmente, não todas, né, vou citar só algumas, implementar estratégias e medir sucesso. Então, a gente sempre está implementando coisas novas e sempre mensurando. Então, a gente, muitas vezes, a gente não vai ser a Project Manager do projeto, mas a gente vai supervisionar, a gente vai às vezes liderar ou influenciar um projeto para que ele atinja as metas do programa. Então, muitas vezes, não é aquele um projeto que vai fazer você atingir a meta, mas o conjunto daqueles projetos que vai fazer com que você atinja a sua meta. Então, você vai estar sempre alinhando os objetivos do negócio de longo prazo, sempre pensando um pouco mais no futuro. E falando de diferenças, igual eu falei, a Program Manager vai influenciar um grupo de projetos de forma interconectada. Então, muitas vezes você vai olhar para um projeto e você vai pensar, olha, talvez não estou vendo a relação com o objetivo do negócio que a Program Manager está focada. Então, muitas vezes é o conjunto de vários projetos que vão impactar o seu negócio. Então, a Program Manager vai influenciar esse grupo de projetos. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com times multifuncionais e influenciando esses projetos. E o interessante, assim, é que o resultado do programa é, muitas vezes, um benefício, uma meta ou um novo processo. Então, ele pode ser várias outras coisas. Então, são coisas, assim, de longo prazo, e o risco é sempre influenciado por fatores externos. Então, um dos impulsionadores de mudanças, de foco, de novas prioridades, é um fator externo. Então, você vai ter uma multiplicidade de partes interessadas interagindo com o programa. Por exemplo, no meu caso, no meu time no Twitter, nós somos 7 Program Managers e a gente tem focos diferentes. Eu trabalho muito com a equipe de produto, claro, eu trabalho muito com a equipe de parceria, tudo que eu faço impacta muito a equipe de vendas, trabalho muito perto com a equipe de engenharia, e a gente tem uma função no meu time que seria, acho que a tradução seria a equipe de parceria, mas do lado da engenharia. Então, essas pessoas estão trabalhando com essas empresas de tecnologia que usam as APIs que meu time desenvolve, e porque elas estão essencialmente desenvolvendo software, né? Então, software é algo muito complexo. Então, a gente tem uma equipe de engenharia focada nisso, e também com o objetivo de melhorar a parceria.
Então, o foco é sempre na maximização dos benefícios para a organização. Então, você vai alinhar o valor da entrega com objetivos operacionais e estratégicos da organização. Então, eu diria que você nunca vai ficar entediada, porque tem sempre algo novo acontecendo, é muito dinâmico. E falando um pouco mais das similaridades com Project, Product e Program Management, eu acho que talvez as pessoas confundam essas três funções, acho que é a mesma coisa, talvez porque tudo começa com P, às vezes as pessoas falam PM, então PM pode ser várias outras coisas, e talvez porque as pessoas não entendam também o que uma Program Manager faz, eu acho que é uma área relativamente nova, então as pessoas ainda têm muitas dúvidas, assim, então elas assumem que é igual Project Management ou Product Management, o que não é bem diferente, mas uma das similaridades é que você vai sempre trabalhar com equipes multifuncionais, assim, então vai estar sempre trabalhando com diversos times, esses diversos times, eles vão ter prioridades diferentes, focos diferentes, habilidades diferentes, então você vai ter que saber navegar muito esses cenários, né? E você vai ter que ter habilidades de organização. Eu acho que comunicação é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, tanto escrita como falada, porque você vai passar muito tempo em reunião, então, liderando reunião, participando de reunião, eu falo que muitas vezes o meu trabalho é muito mais unir pessoas, muitas vezes eu não tenho soluções, eu não sei as respostas, mas eu tenho que saber como conseguir aquela resposta, e muitas vezes é falar com vários times diferentes, saber o que está acontecendo, fazer muita pesquisa e muita gestão de tempo também, então você vai estar muito focada em resolução de problema e muita negociação, porque como você trabalha com times diversos, esses times vão ter prioridades diferentes, focos diferentes, então muitas vezes vocês vão ter que negociar o que dá para ser feito, né? O que é muito comum nessas três funções, que é Project, Product e Program, e também liderança. E é interessante que no Scrum você fala que você lidera sem autoridade, então muitas vezes você não vai ser a gerente daquele time ou daquela pessoa, mas você vai ter que liderar, e em alguns aspectos, esses times ou essas pessoas, então você vai ter que ser sempre muito estratégica, e também é muito importante ser flexível, assim, na minha opinião. E fazendo um pouco uma recapitulação, eu sei que foi talvez muito conteúdo, mas o que eu queria que vocês tirassem dessa conversa é que um dos focos, se eu fosse definir uma Program Manager, eu falaria que a função de Program Manager oferece benefícios sustentáveis para o negócio, e diferente de Product Manager, que é essa pessoa que vai desempenhar o papel estratégico, definindo a direção do produto. E o que também é diferente de uma Project Manager, porque a Project Manager, ela vai gerenciar o escopo e também é responsável pela entrega, orçamento, alocação de recursos e qualidade do projeto. Então, a Project Manager, ela vai estar focada muito mais no nível da tarefa, e a Program Manager, eu diria que é um pouco mais macro, assim, até porque os nossos objetivos são mais de longo prazo, também são mais estratégicos. E eu também queria compartilhar um exemplo, assim, do que eu trabalho hoje, do meu dia a dia. Então, o produto que eu trabalho chama Twitter Ads API, que é basicamente as APIs que o Twitter desenvolve especificamente para ads. Então, empresas, acadêmicos têm acesso a essas APIs para criar software, basicamente. Então, a gente tem 3 programas, que é o Twitter Marketing Partners, que é o programa que eu lidero, que são mais ou menos umas 43 empresas, que a gente tem uma badge, e essas empresas são, assim, certificadas, porque elas oferecem soluções que são muito incríveis, que fazem com que o Twitter fique ainda mais poderoso. Então, vai muito além do que você vê na UI, na página do Twitter. Então, tem soluções muito diversas. Citar um exemplo específico de ad, por exemplo, eu estou em São Francisco. Choveu agora em São Francisco, então uma coisa que a gente dá para fazer, que a gente chama que é Weather Trigger, que é, por exemplo, choveu agora, eu estou olhando o meu Twitter, como eu estou em São Francisco, eles sabem que choveu em São Francisco, eu posso ver anúncio de guarda-chuva, por exemplo.
E a gente também tem um outro programa que chama Twitter Developers, que é um programa que eu lidero com uma outra Program Manager, é um programa enorme, a gente tem mais ou menos umas 10 mil empresas que fazem uso dessas APIs que meu time desenvolve, e a gente tem um outro programa que chama Twitter Branding Agency, que minha colega Program Manager lidera. E um exemplo de projeto que eu tenho focado hoje em dia, um projeto que eu tenho focado hoje em dia é crescer o programa. O Twitter Marketing Partners, a gente tinha mais ou menos umas 20 e pouca, quase 30 empresas ano passado que eram certificadas, e tinha uma badge, a gente tinha um site com eles tinham vários benefícios por conta disso. E um dos nossos objetivos é crescer esse programa. Então, esse é um exemplo de um projeto. Então, ano passado, a gente certificou, a gente badge 14 empresas, e esse ano a gente continua esse processo de crescer o nosso programa. E eu falei antes que os projetos, eles são algo único, né? E tem um fim. Então, quando não se tem um fim, geralmente é uma operação. Então, eu queria mostrar um exemplo de uma operação. Uma operação, no meu dia a dia, é algo que acontece sempre, mais ou menos da mesma forma, uma coisa que nunca vai acabar. No meu caso, seria dar acesso a esses desenvolvedores que querem utilizar as APIs que meu time desenvolve. Então, a gente tem um processo onde a gente verifica a informação deles, se é uma empresa, se é um acadêmico, a gente quer entender melhor o que essas pessoas vão fazer com essas APIs. Então, a gente tem um sistema de vetar essas empresas. Então, isso é um exemplo de uma operação. E queria falar sobre recursos. Eu sinto que às vezes é muito difícil encontrar alguns recursos especificamente para Program Management. Eu acho que não tem muita coisa disponível. Um livro que eu gosto muito chama How to Manage Complex Programs. É um livro do Tom Kendrick. Eu tive aula com ele em UC Berkeley, e acho que um dos livros mais famosos, assim, sobre Program Management. Infelizmente, ele só tem em inglês, mas se você tem um livro que você consegue ler em inglês, eu recomendaria dar uma olhada nesse livro, que é bem legal. E tem um outro que chama Design Thinking for Program e Project Management, que é bem legal também. E falando de outros dois livros que eu gosto muito, que não são específicos para Program Management, mas são livros que eu gosto muito, é o Lean Startup, que é um livro que ficou super famoso, é bem antigo, mas eu acho que ainda é um livro muito, muito relevante, principalmente se você quer entender mais cultura de startup, se você quer entender mais sobre metodologias ágeis, essa ideia de desenvolver rápido, falhar rápido, então eu recomendo muito. E tem um outro livro que eu gosto muito, eu até tenho que ver, não sei se tem ele em português, mas em português seria Cinco Disfunções de um Time. É uma fábula, esse livro, é um livro sobre conflito e é sensacional, é muito, muito, muito bom, porque acho que muda totalmente a nossa perspectiva de conflito, assim, então foi um livro muito importante para a minha carreira. E fazendo dois jabás, eu recomendaria também o meu blog, onde eu escrevo sobre Program Management, Product Management, e compartilho um pouco mais sobre a minha experiência aqui morando no Vale do Silício, trabalhando em empresas de tecnologia. Eu acho que o blog tem acompanhado minha jornada profissional aqui também, e eu sempre tento trazer o que está rolando aqui, o que eu acho legal e tudo mais. E tem meu podcast que eu lancei ano passado, que eu entrevisto pessoas latinas. Eu acho que é muito, muito inspirador ouvir histórias de pessoas que parecem com a gente, que trabalham em empresas incríveis, que são líderes nas suas áreas. Então, eu recomendo muito, principalmente se você quer ouvir sotaques diferentes e histórias inspiradoras. Assim, eu acho que cada pessoa que eu entrevistei recomenda recursos muito legais ou pontos de vista muito interessantes. Assim, eu acho que é legal dar uma olhada, principalmente se você tem vontade de morar fora. E a gente vai para as perguntas agora, e se você quiser ter acesso a essa apresentação, eu coloquei o link aqui, o Bitly, é só você escrever meu nome, Thaisa Campus Party, que você vai ter acesso,
e pode ficar à vontade para me mandar uma DM no Twitter ou uma mensagem no LinkedIn. Eu vou adorar conversar mais e pode ficar à vontade para fazer mais pergunta. Opa, oi Thaís, tudo bom? Oi pessoal, meu nome é Yolanda, sou aqui a palavra do palco. Eu acho que eu e a Thaís, é a primeira vez que a gente está se vendo, né, Thaís? Só e-mail e Nossa, foi muito legal. Eu realmente, Program Manager, eu não acho que é algo comum aqui, principalmente aqui no Brasil. A gente está acostumada com o projeto, com os outros, mas o programa, e achei super interessante. E só para concluir, eu dei uma pesquisadinha, tem sim um livro em português, tá? O livro se chama Os 5 Desafios da Equipes, a tradução. Então, quem tiver a fim de ler e não domina o inglês ainda, apesar, né, que vamos aí estudar inglês também, pessoal, que é muito importante, pode encontrar. E a nossa patrocinadora Magazine Luiza está com promoção. Então, pessoal, aqui as perguntas, a gente teve várias perguntas. A primeira a Emília perguntou se esse formato de projeto se aplica também ao mundo offline. Formato de projetos? Sim, os projetos que você fala é só para quando o seu tipo de projeto que você coordena ou que você faz é só para os projetos online, ou se eu quiser, por exemplo, construir uma casa, eu consigo ter um program manager também? Ou só seria para tech e alguma coisa do tipo? Eu acho que é uma coisa mais comum para a tecnologia, mas eu acho que sim, totalmente. Eu acho que é uma coisa que se aplica para o mundo offline também. Claro que você vai ter prioridades, você vai ter projetos diferentes. Talvez seria, sei lá, uma construtora que constrói prédios e esses prédios eles são mais ou menos da mesma forma. Então seria uma pessoa para analisar o negócio, as possibilidades e como escalar esses prédios. Acho que talvez seria um exemplo, mas eu acho que sim, aplicaria o offline também, apesar de não ser nada comum, assim. Talvez seja uma coisa que talvez a Project Manager faça no offline, eu acredito. Seria, eu acho que mais comum, né? O Koji, ele perguntou uma coisa chamada que tipo de formação precisa para ser Project Manager? E eu vou misturar essa pergunta com uma pergunta que eu fiz, que eu anotei para fazer, na verdade, da sua palestra, que você falou que você veio de vários backgrounds, né? Então, isso te ajudou a ser Program Manager, perdão, Program Manager. Ou você teve que fazer alguma formação específica para isso? Você teve que estudar? Se você. Óbvio que você teve que estudar, mas especificamente tem um curso específico para isso? Sim. Então, eu acho que depende do programa que você trabalha. Então, dependendo do programa, você vai ter que ter habilidades e experiências muito específicas e diferentes. Mas, no geral, eu acho que eu acredito muito que as nossas jornadas não têm que ser lineares e sempre você vai usar algo que você já sabe e algo que totalmente diferente que você faz hoje em dia. Mas, no meu caso, eu mudei para os Estados Unidos, mudei de carreira, mudei de profissão. Então, eu estudei, tirei uma certificação que é em Program Management e tive aula com esse moço que escreveu esse livro, assim, mas não acho que é um requerimento. Eu acho que a pessoa que quer trabalhar com Program Management, ela tem que focar muito em ser uma pessoa muito estratégica, igual eu falei, investir muito na sua comunicação verbal, escrita, ser uma líder, e entender muito de business, sabe? Que é muito específico, né? Depende do que você vai trabalhar. Então, você vai ter que entender muito do seu negócio e ser uma pessoa muito estratégica. Então, aí, dependendo do que você vai trabalhar, você vai ter que desenvolver umas habilidades diferentes, assim. Mas, no geral, eu acho que ter habilidade de design, entender de design, saber trabalhar com designers é sempre bom, sempre vai usar. Mesma coisa com engenharia, com o produto, então, acho que é isso. Bom, Thaís, a gente está acabando o nosso tempo, eu queria agradecer, muito obrigada. Ela deixou os contatos, né, pessoal? @ Thaís Fernandes, quem quiser entrar em contato, fazer mais perguntas lá, mas a gente está correndo. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau.